Parte 1. Introdução, sistemas de suporte à decisão e tipos de análise. O tema central desta aula é Business Intelligence e Data Warehouse, que constituem a base conceitual para assuntos mais avançados como mineração de dados e ciência de dados. Trata-se de um conteúdo recorrente em provas, especialmente em nível conceitual, definições formais, classificações e diferenças entre termos próximos. Início do conteúdo. A disciplina inicia com a contextualização do processo de tomada de decisão. Tomar decisões é uma atividade constante tanto na vida pessoal quanto no contexto organizacional. Entretanto, enquanto decisões individuais afetam apenas o próprio decisor, decisões organizacionais podem impactar centenas, milhares ou até milhões de pessoas. Por esse motivo, decisões em organizações precisam ser mais bem fundamentadas, consistentes, rápidas e baseadas em dados confiáveis. Decisões organizacionais costumam apresentar 4 características fundamentais. A primeira é que envolvem grande volume de cálculos. A segunda é que exigem acesso a um volume elevado de dados históricos e atuais. A terceira é a necessidade de consistência, ou seja, decisões semelhantes devem gerar resultados semelhantes quando as condições são equivalentes. A quarta característica é a tempestividade, pois muitas decisões precisam ser tomadas rapidamente para evitar prejuízos ou perdas maiores. Para atender a essas necessidades surgem os sistemas de suporte à decisão. Esses sistemas não substituem o ser humano, mas apoiam o gestor no processo decisório, fornecendo dados, análises e modelos que facilitam a escolha mais adequada. Em provas é recorrente a cobrança do entendimento de que sistemas de suporte à decisão auxiliam o processo decisório, mas não eliminam a necessidade de intervenção humana. Um conceito clássico define sistemas de suporte à decisão como um conjunto de procedimentos baseados em modelos para processamento de dados e julgamentos, com o objetivo de ajudar o usuário a tomar decisões. Questões de prova frequentemente exploram erros conceituais ao afirmar que esses sistemas tomam decisões sozinhos em substituição ao ser humano, o que está incorreto. Outro ponto muito cobrado em provas é a relação entre sistemas de suporte à decisão e data warehouse. É correto afirmar que esses sistemas utilizam coleções de dados organizacionais, muitas vezes armazenadas em data warehouses, embora o data warehouse não seja o único tipo possível de repositório. Tipos de decisões. As decisões organizacionais podem ser classificadas conforme o grau de estruturação do problema. Essa classificação é recorrente em provas e deve ser memorizada com atenção. As decisões estruturadas são aquelas cujos procedimentos podem ser previamente definidos. São decisões rotineiras, repetitivas e previsíveis. Exemplos incluem cálculo de folha de pagamento, reabastecimento automático de estoque e aprovação de crédito com base em critérios fixos. Esse tipo de decisão é normalmente apoiado por sistemas de informação de gestão e sistemas de processamento de transações. As decisões semi-estruturadas combinam partes bem definidas com elementos que dependem de julgamento humano. Parte do processo pode ser automatizada, mas outra parte exige análise e interpretação. Exemplos incluem decisões de investimento, planejamento de recursos humanos e desenvolvimento de novos produtos. Sistemas de suporte à decisão são especialmente relevantes nesse tipo de decisão. As decisões não estruturadas são aquelas para as quais não existem regras ou procedimentos previamente definidos. São decisões complexas, estratégicas e com alto grau de incerteza. Exemplos incluem entrada em novos mercados, fusões e aquisições e definição de estratégias de longo prazo. Essas decisões são apoiadas por sistemas de informações executivas e sistemas baseados em conhecimento. Classificação dos sistemas de suporte à decisão quanto ao relacionamento com o usuário. Outra classificação importante em provas é a proposta por Attenschwiller, que divide os sistemas conforme o nível de interação com o usuário. Os sistemas passivos fornecem dados e análises, mas não sugerem ações. A decisão final é totalmente do usuário. Os sistemas ativos, além de fornecer informações, também recomendam ações específicas com base em modelos e algoritmos.
Os sistemas cooperativos promovem interação contínua entre o sistema e o usuário, permitindo ajustes, aprendizado com decisões passadas e combinação da análise computacional com a experiência humana. Classificação dos sistemas de suporte à decisão quanto ao modo de assistência. Segundo Daniel J. Power, os sistemas de suporte à decisão podem ser classificados em 5 categorias, todas muito cobradas em concursos. Os sistemas orientados a modelos utilizam modelos matemáticos, estatísticos, financeiros ou de simulação. São indicados quando o problema pode ser quantificado e modelado matematicamente. Palavras-chave frequentes em prova incluem quantificação, otimização e previsão. Os sistemas orientados à comunicação facilitam a interação e a colaboração entre pessoas ou grupos, independentemente da localização geográfica. Exemplos incluem ferramentas de videoconferência e softwares colaborativos. Os sistemas orientados a dados focam no acesso e na análise de grandes volumes de dados históricos e atuais. São comuns em business intelligence e sistemas de informação geográfica. Os sistemas orientados a conhecimento capturam a expertise de especialistas humanos e fornecem recomendações ou diagnósticos, como ocorre em sistemas de diagnóstico médico. Os sistemas orientados a documentos concentram-se na gestão e recuperação de informações não estruturadas, como textos, relatórios e mensagens eletrônicas. Arquitetura de sistemas de suporte à decisão. A arquitetura de um sistema de suporte à decisão é composta por diversos subsistemas que atuam de forma integrada. O subsistema de gerenciamento de dados é responsável pelo armazenamento, recuperação e administração dos dados, normalmente por meio de um sistema de gerenciamento de banco de dados. O subsistema de gerenciamento de modelos contém os modelos analíticos utilizados para simulações, previsões e otimizações. O subsistema de gerenciamento de conhecimento armazena regras, melhores práticas e conhecimento especializado que apoiam a decisão. O subsistema de gerenciamento de diálogo, também chamado de interface de usuário, é responsável pela interação entre o sistema e o usuário. O subsistema de gerenciamento de comunicação possibilita a integração de dados distribuídos e a colaboração entre diferentes usuários ou setores. Tipos de análise de dados. Os tipos de análise são um dos temas mais cobrados em provas dentro de Business Intelligence e análise da informação. A análise descritiva responde à pergunta o que aconteceu ou o que está acontecendo. Utiliza dados históricos e atuais para descrever a realidade. Exemplos incluem relatórios gerenciais, gráficos e painéis de indicadores. A análise diagnóstica responde à pergunta por que isso aconteceu. Busca identificar causas e relações de causa e efeito, frequentemente utilizando correlações e técnicas de mineração de dados. A análise preditiva responde à pergunta o que vai acontecer. Utiliza dados históricos, estatística e aprendizado de máquina para estimar cenários futuros. A análise prescritiva responde à pergunta o que deve ser feito. Além de prever cenários, recomendações e avalia consequências possíveis. Em provas há controvérsia sobre sua inclusão formal no escopo tradicional de Business Intelligence, sendo muitas vezes associada à ciência de dados. A análise exploratória busca compreender os dados em estágios iniciais, identificando padrões e hipóteses. A análise explanatória busca explicar os padrões encontrados, explorando relações de causa e efeito de forma mais profunda. Encerramento da parte 1. Nesta primeira parte foram abordados os fundamentos dos sistemas de suporte à decisão, suas classificações e os tipos de análise de dados. Esses conceitos formam a base para o entendimento de Business Intelligence e Data Warehouse, que serão aprofundados na parte 2, com foco especial nos pontos de maior incidência em provas. Parte 2 Business Intelligence, conceitos, definições, habilidades e arquitetura.
Dando continuidade ao conteúdo da aula, avançamos agora para o núcleo mais cobrado em provas de concursos públicos, Business Intelligence, também chamado de inteligência de negócios. Este é um dos tópicos de maior incidência, especialmente em questões conceituais, definições formais, associações de palavras-chave e diferenciações entre termos semelhantes. Conceito e evolução do Business Intelligence. O termo Business Intelligence surge como uma evolução natural dos sistemas de suporte à decisão. Embora o princípio seja o mesmo, apoiar a tomada de decisões organizacionais, o Business Intelligence amplia esse conceito ao integrar processos, metodologias, técnicas e ferramentas voltadas especificamente à análise de dados de negócio. Em provas, é comum a cobrança da ideia de que Business Intelligence não é apenas uma ferramenta ou software, mas sim um conjunto estruturado de processos e capacidades organizacionais voltadas à transformação de dados em informações úteis para a gestão. Diversas definições formais aparecem recorrentemente em concursos, e todas elas compartilham palavras-chave semelhantes. Business Intelligence pode ser entendido como o processo de coleta, organização, tratamento, análise, compartilhamento e monitoramento de dados que, após processados, geram informações para apoiar a gestão e a tomada de decisões no ambiente organizacional. Outra definição recorrente descreve Business Intelligence como a capacidade de cruzar informações provenientes de diferentes bases de dados, gerando relatórios analíticos e visões consolidadas do negócio. Esse ponto é extremamente importante para provas, pois diferencia Business Intelligence de sistemas meramente operacionais. Também é comum a definição que associa Business Intelligence à aplicação de técnicas analíticas de forma automatizada, porém sempre com interpretação humana, reforçando novamente que o sistema não substitui o decisor. Uma definição sintética e muito segura para provas afirma que Business Intelligence é um conjunto de conceitos, métodos, técnicas, ferramentas e habilidades utilizados para acessar, coletar, organizar, tratar, analisar, cruzar e apresentar dados de diversas fontes, com o objetivo de gerar informações e relatórios analíticos que apoiem a gestão corporativa, a definição de estratégias e a tomada de decisão. Dados utilizados pelo Business Intelligence. Outro ponto frequentemente explorado em questões é o tipo de dado utilizado pelo Business Intelligence. O BI trabalha predominantemente com dados históricos e consolidados, normalmente armazenados em estruturas multidimensionais, como data varelhoses e data marts. É incorreto afirmar que Business Intelligence trabalha prioritariamente com dados transacionais em tempo real. Embora possa consumir dados atualizados, seu foco principal é a análise histórica, comparativa e gerencial. Tipos de análise suportados pelo Business Intelligence. Um tema sensível em provas é a discussão sobre quais tipos de análise são suportados pelo Business Intelligence. De forma geral, o entendimento mais aceito em concursos é que o BI suporta análises descritivas, diagnósticas e, em alguns casos, preditivas. Muitas bancas não consideram a análise prescritiva como parte do escopo clássico do Business Intelligence, associando-a a áreas mais avançadas como ciência de dados e mineração de dados. Esse detalhe já foi explorado em questões polêmicas, e o candidato deve sempre observar o posicionamento adotado pela banca e pelo enunciado. Habilidades do Business Intelligence. Segundo o Gartner Group, o Business Intelligence pode ser compreendido como um conjunto de habilidades organizacionais. Essas habilidades são amplamente cobradas em provas e devem ser memorizadas. A primeira habilidade é a memória organizacional. Ela representa a capacidade da organização de armazenar informações e conhecimentos gerados ao longo do tempo, permitindo que decisões futuras se baseiem em experiências passadas. A segunda habilidade é a integração da informação. Consiste na centralização e consolidação de dados provenientes de diversas fontes em um único ambiente, facilitando análises integradas e consistentes. A terceira habilidade é a criação de insights.
Criar insights significa desenvolver percepções, entendimentos e intuições sobre o negócio a partir da análise dos dados, apoiando decisões mais qualificadas. A quarta habilidade é a apresentação. Refere-se à capacidade do Business Intelligence de disponibilizar informações de forma clara, compreensível e acessível aos usuários, por meio de relatórios, painéis e visualizações adequadas. Em provas, quando a questão menciona memória organizacional, integração da informação, criação de insights e apresentação, a resposta correta quase sempre estará associada ao Business Intelligence. Arquitetura de Business Intelligence. A arquitetura de Business Intelligence é outro tópico de alta incidência em provas. De acordo com autores clássicos como Efraim Turban, a arquitetura de BI é composta por 4 grandes componentes. O primeiro componente é o Data Warehouse, juntamente com suas fontes de dados. O Data Warehouse é um repositório preparado especificamente para apoiar aplicações de tomada de decisão, armazenando dados integrados, históricos e consolidados. O segundo componente é a análise de negócio. Trata-se de um conjunto de ferramentas responsáveis por manipular, minerar e analisar os dados armazenados no Data Warehouse. Esse componente permite consultas sob demanda, geração de relatórios e identificação de tendências. O terceiro componente é o Business Performance Management, também conhecido como gestão de desempenho de negócios. Esse componente conecta métricas aos resultados reais da organização, permitindo comparar o desempenho observado com as metas estabelecidas. O quarto componente é a interface de usuário. Ela permite o acesso às informações por meio de dashboards, painéis, portais e outras ferramentas de visualização, proporcionando uma visão rápida e integrada do desempenho organizacional. Em provas, é comum confundir análise de negócio com outras ferramentas como processamento de transações ou dashboards isolados. Deve-se lembrar que a análise de negócio é o conjunto de ferramentas analíticas que atuam sobre os dados do Data Warehouse. Diferença entre Business Intelligence e Business Analytics. Por fim, é importante destacar uma diferenciação conceitual cada vez mais presente em provas. Business Intelligence está voltado para a análise do passado e do presente, ajudando a entender o que aconteceu e o que está acontecendo no contexto dos negócios. Business Analytics, por sua vez, está mais associado à previsão de cenários futuros e à análise de tendências estratégicas, utilizando técnicas mais avançadas de modelagem e análise. Encerramento da parte 2. Nesta parte 2 foram abordados os conceitos centrais de Business Intelligence, suas definições formais, habilidade segundo o Gartner Group, arquitetura e diferenciações conceituais mais cobradas em concursos públicos. Na parte 3, o foco será integralmente em Data Warehouse, incluindo conceito, características essenciais, diferenças em relação a bancos de dados transacionais, processo de ETL e abordagens clássicas de modelagem, todos com forte incidência em provas. Parte 3. Data Warehouse, conceitos, características, processos e modelagem. Nesta terceira parte, o foco é o Data Warehouse, um dos temas mais técnicos da aula e com incidência média alta em provas, especialmente quando associado a definições formais, características essenciais, diferenças em relação a bancos de dados transacionais e processos de ETL. Bancas costumam explorar conceitos clássicos e pegadinhas conceituais, exigindo atenção aos termos corretos. Conceito de Data Warehouse. Data Warehouse significa literalmente armazém de dados. O termo não se refere apenas a um banco de dados grande, mas sim a um repositório especialmente projetado para apoiar o processo de tomada de decisão. Em provas, é fundamental compreender que Data Warehouse é algo mais amplo do que um banco de dados tradicional. O Data Warehouse é um repositório centralizado que armazena dados provenientes de diversas fontes operacionais da organização, como sistemas financeiros, comerciais, recursos humanos e sistemas de vendas. Esses dados são consolidados, integrados e organizados de forma a facilitar análises gerenciais e estratégicas.
Enquanto bancos de dados tradicionais são otimizados para transações, ou seja, inserções, alterações, exclusões e leituras frequentes, o Data Vareliose é otimizado para consultas complexas, relatórios gerenciais e análises históricas. Essa diferença é um dos pontos mais explorados em provas. Diferença entre banco de dados transacional e Data Vareliose. Bancos de dados transacionais são projetados para suportar operações do dia a dia da organização. Eles lidam com grande volume de transações simultâneas, exigindo alta disponibilidade e rapidez em operações simples. Já o Data Vareliose é projetado para análise. Ele armazena grandes volumes de dados históricos e consolidados, permitindo consultas complexas que envolvem múltiplas tabelas, agregações e comparações ao longo do tempo. Um erro comum em provas é afirmar que o Data Vareliose substitui o banco de dados transacional. Isso é incorreto. Ambos coexistem com finalidades distintas. O banco transacional sustenta a operação diária, enquanto o Data Vareliose sustenta a análise e a decisão. Características essenciais do Data Vareliose. As características essenciais do Data Vareliose são clássicas e extremamente cobradas em concursos. Elas foram definidas originalmente por Bill Emmon e devem ser memorizadas. A primeira característica é a integração. Isso significa que os dados armazenados no Data Vareliose são provenientes de múltiplas fontes e passam por um processo de padronização, garantindo consistência entre diferentes sistemas. A segunda característica é a orientação por assunto. Os dados não são organizados por processos operacionais, mas sim por temas relevantes ao negócio, como vendas, clientes, produtos ou finanças. A terceira característica é a variabilidade no tempo. O Data Vareliose armazena dados históricos, permitindo análises ao longo de períodos extensos, como anos ou décadas. A quarta característica é a não volatilidade. Uma vez carregados no Data Vareliose, os dados não são alterados ou excluídos com frequência. Eles são essencialmente somente leitura, o que garante estabilidade para análises históricas. Em provas, qualquer alternativa que mencione atualização constante, exclusão frequente ou foco em transações deve ser vista com desconfiança quando associada a Data Vareliose. Processo de Data Vareliose e ETL. O funcionamento de um Data Vareliose envolve um processo estruturado conhecido como ETL, sigla para extração, transformação e carga. A etapa de extração consiste na coleta de dados a partir de diversas fontes, como bancos de dados operacionais, arquivos, sistemas legados e até fontes externas. A etapa de transformação envolve a limpeza, padronização, validação e enriquecimento dos dados. Nessa fase são aplicadas regras de negócio, corrigidas inconsistências e eliminadas duplicidades. A etapa de carga consiste na inserção dos dados já tratados no Data Vareliose, tornando-os disponíveis para consultas e análises. Em provas, é comum confundir transformação com análise. A transformação ocorre antes do armazenamento no Data Vareliose e não se confunde com a análise realizada posteriormente pelas ferramentas de Business Intelligence. Abordagens de modelagem de Data Vareliose. Existem duas abordagens clássicas para a construção de um Data Vareliose, amplamente cobradas em concursos: a abordagem de Bill Emmon e a abordagem de Ralph Kimball. A abordagem de Emmon é conhecida como top-down. Nessa abordagem, inicia-se pela construção de um Data Vareliose corporativo centralizado, com modelo de dados integrado e normalizado. Somente após isso são criados data marts departamentais. A abordagem de Kimball é conhecida como bottom-up. Nessa abordagem, inicia-se pela construção de data marts dimensionais voltados a áreas específicas do negócio. Posteriormente, esses data marts são integrados para formar uma visão corporativa. Em provas, a palavra-chave para Emmon é centralização e normalização, enquanto para Kimball é dimensionalidade e integração posterior. Data mart. O Data Mart é um subconjunto do Data Vareliose.
voltado a uma área específica da organização, como vendas ou finanças. Ele pode ser dependente quando deriva do data varilhose corporativo ou independente, quando é criado diretamente a partir das fontes de dados. Questões clássicas de prova sobre data varilhose. Bancas costumam explorar a definição formal de data varilhose como uma coleção de dados orientados por assunto, integrados, variáveis no tempo e não voláteis, com o objetivo de dar suporte ao processo de tomada de decisão. Também são comuns questões que exploram o fato de que o data varilhose não é voltado a processamento de transações e não deve sofrer atualizações frequentes. Encerramento da parte 3. Nesta parte 3 foram abordados os conceitos centrais de data varilhose, suas características essenciais, diferenças em relação a bancos de dados transacionais, processo de ETL e abordagens clássicas de modelagem. Na parte 4, o foco será a consolidação final do conteúdo, integração entre Business Intelligence e data varilhose, revisão orientada por questões comentadas e identificação dos pontos de maior incidência em provas. Parte 4. Consolidação final, integração entre Business Intelligence e data varilhose e análise orientada a questões. Nesta quarta parte, o objetivo é consolidar todo o conteúdo estudado, integrando os conceitos de sistemas de suporte à decisão, Business Intelligence e data varilhose, com foco direto na forma como esses temas são cobrados em concursos públicos. Esta parte foi construída com base nas questões comentadas do material, priorizando armadilhas conceituais, associações recorrentes e padrões de cobrança das bancas. Integração entre sistemas de suporte à decisão, Business Intelligence e data varilhose. Os sistemas de suporte à decisão representam um conceito mais amplo e histórico de apoio à tomada de decisões organizacionais. Eles fornecem dados, modelos e análises para auxiliar gestores, sem substituir a decisão humana. O Business Intelligence pode ser entendido como uma evolução prática e tecnológica dos sistemas de suporte à decisão, com foco específico na análise de dados de negócio. Ele incorpora processos, metodologias, ferramentas e habilidades organizacionais para transformar dados em informações úteis à gestão. O data varilhose, por sua vez, não é um sistema de decisão, mas sim a base estrutural que sustenta o Business Intelligence. Ele fornece os dados históricos integrados e consolidados necessários para análises gerenciais e estratégicas. Em provas, é comum encontrar afirmações que confundem esses conceitos. O candidato deve sempre lembrar que data varilhose armazena dados, Business Intelligence analisa dados e sistemas de suporte à decisão apoiam decisões. Papel das análises no contexto de Business Intelligence. As análises descritivas são a base do Business Intelligence tradicional. Elas permitem entender o que aconteceu e o que está acontecendo, por meio de relatórios e indicadores. As análises diagnósticas aprofundam esse entendimento ao buscar as causas dos eventos observados, identificando relações e correlações. As análises preditivas podem ser utilizadas em conjunto com Business Intelligence, embora algumas bancas as associem a estágios mais avançados de análise de dados. As análises prescritivas, em geral, não são consideradas parte do escopo clássico do Business Intelligence em provas, sendo mais associadas à ciência de dados ou mineração de dados. Esse ponto deve ser analisado com cuidado conforme o enunciado da questão. Questões clássicas e armadilhas de prova. Uma armadilha recorrente é afirmar que sistemas de suporte à decisão substituem a intervenção humana. Essa afirmação está incorreta, pois esses sistemas apenas auxiliam o processo decisório. Outra armadilha comum é confundir data varilhose com banco de dados transacional. Data varilhose não é otimizado para transações, mas para consultas analíticas e relatórios gerenciais. Também é incorreto afirmar que dados em um data varilhose são frequentemente atualizados ou excluídos. A não volatilidade é uma de suas características essenciais.
Questões frequentemente exploram as 4 características clássicas do data varelhose, exigindo que o candidato identifique alternativas que contrariem integração, orientação por assunto, variabilidade no tempo ou não volatilidade. No contexto de Business Intelligence, bancas costumam cobrar as 4 habilidades descritas pelo Gartner Group. Sempre que uma alternativa mencionar memória organizacional, integração da informação, criação de insights e apresentação, a resposta correta tende a ser Business Intelligence. Outra confusão recorrente envolve os componentes da arquitetura de Business Intelligence. A análise de negócio é o conjunto de ferramentas que manipula e analisa dados do data varelhose. Ela não se confunde com dashboards isolados nem com sistemas transacionais. Revisão final e estratégia de prova. Para fins de prova, o candidato deve memorizar definições formais e associações clássicas. Data varelhose deve ser lembrado como uma coleção de dados orientados por assunto, integrados, variáveis no tempo e não voláteis, voltada ao suporte à tomada de decisão. Business Intelligence deve ser lembrado como um conjunto de processos, técnicas, ferramentas e habilidades voltadas à análise de dados históricos e gerenciais. Sistemas de suporte à decisão devem ser lembrados como sistemas que apoiam decisões, utilizando dados e modelos, sem eliminar a necessidade de julgamento humano. É altamente recomendável que este material seja revisado em formato de áudio, reforçando a memorização dos conceitos e das palavras-chave cobradas em concursos. Encerramento do documento. Com esta parte 4, encerra-se o resumo completo da aula 07 sobre análise de informações, Business Intelligence e data varelhose. Todo o conteúdo foi estruturado para leitura contínua, compreensão auditiva e máxima aderência ao padrão de cobrança das bancas de concursos públicos da área de tecnologia da informação.